Fala, minha galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tec Concursos. Eu sou Levi Moscovitz. Pessoal, o aulão de hoje nada mais é do que um bloco específico sobre resolução de questões da temática dos crimes patrimoniais. Então aqui eu separei um bloco de questões para trabalharmos com todo o conteúdo que nós vimos nas aulas sobre crimes contra o patrimônio, e é a oportunidade que você tem de treinar bastante e ainda acompanhar a resolução comigo. Você tem percebido que nas aulas que nós temos, nós, após encerrarmos o conteúdo, nós sempre fazemos questões de fixação. Então esse bloco aqui é um bloco que eu consigo concatenar todo o conteúdo que nós vimos e fazer com que você tenha um desempenho ainda melhor. Beleza? Lembre-se sempre que se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e manda sua questão, manda sua dúvida, manda sua crítica, sua sugestão. O nosso objetivo é caminhar com você até o seu sucesso. Combinado? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então já separa a caneta, já separa caderno, vambora trabalhar. E como é que vai funcionar, Levi? Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou colocar a questão no quadro, eu quero que você dê um pause no vídeo, resolva a questão sozinho ou sozinha e depois volte comigo pra gente trabalhar. Beleza? Porque assim é a oportunidade que você tem de se treinar e depois comigo ver o porquê que você acertou ou porquê que você errou. Vamos nessa, galera? Vamos trabalhar? Primeira questão no quadro, vai lá, dá o seu pause e depois volta comigo pra gente trabalhar. Joga duro. E aí, belezinha? Já podemos responder? Vamos nessa? Questão da banca VUNESP, Polícia Civil de São Paulo, escrivão 2023. Caio e Tício combinam de furtar a residência de Cícero, amigo em comum de ambos, já que sabem que ele fará uma viagem longa para o exterior. Passados 2 dias da viagem de Cícero, Caio e Tício arrombam a fechadura e ingressam na casa. Logo que ingressam no quarto de Cícero, onde tinham ciência da existência de um cofre, são surpreendidos com a presença de uma mulher dormindo na cama. Caio de imediato desiste da ação e sai do imóvel sem nada a levar, ficando na esquina da casa aguardando Tício sair. Portanto, dos dois coautores, nós temos que Caio desiste da ação. Tício, contudo, embora não subtraia nada, aproveitando-se que a mulher dormia, introduz o pênis em sua boca, que ao acordar é forçado a praticar sexo oral sob ameaça de arma de fogo. Portanto, Tício, embora não tenha subtraído absolutamente nada, pratica ato libidinoso com emprego de grave ameaça mediante arma de fogo. Ok. Vamos lá. Diante do caso hipotético, e tendo em vista as regras do concurso de agentes, assinale a alternativa correta. Vamos lá, galera, vamos trabalhar questão por questão, vamos nessa. Letra A. Caio e Tício responderão por crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, com a incidência de causa de aumento por ter sido praticado com rompimento de obstáculos à subtração da coisa, e Tício também pelo crime de estupro. A alternativa, pessoal, que aqui está incorreta. Por quê? Porque observe você que quando ele diz que fora praticado o crime de furto, subentende-se que aqui ele se refere ao crime de furto consumado. Observe que nada fora subtraído em que pese eles terem adentrado a residência. Portanto, iniciaram a execução e por terem flagrado a mulher que ali não imaginável está, né? Desistiram, pelo menos o Caio desistiu de imediato e o Tício desiste de praticar crime patrimonial. Portanto, o crime não se consuma por razões alheias à vontade dos agentes, que, portanto, não há que se falar em crime consumado, mas sim em crime intentado. Outra coisa, pessoal, é que o rompimento de obstáculos à subtração da coisa não é causa de aumento de pena, mas sim uma qualificadora, que havendo mais de uma qualificadora, a doutrina entende ser possível que uma seja empregada para qualificar o crime e a outra como a circunstância agravante a depender do que esteja previsto no artigo 62 do Código Penal. De todo modo, a alternativa A está errada, em que pese a haver aqui a confirmação de que Tício praticaria o crime de estupro. Letra B.
Caio e Tício responderão pelo crime de furto, qualificado por destruição, rompimento de obstáculos e subtração da coisa, e pelo concurso de agentes, além de crime de estupro. Errado, pessoal. Por quê? Porque aqui não há que se falar em crime consumado, e sim crime tentado. C. Caio e Tício responderão pelo crime de furto tentado, qualificado com concurso de agentes e coincidência de causa de aumento de pena, pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, além do crime de estupro, sendo que Caio praticou por omissão ou não impedir. Errado, pessoal. Por várias razões. De fato, é tentado, mas fala-se em qualificadora por concurso de agentes e também qualificadora pelo rompimento de obstáculo, mas que na dosimetria o juiz pode observar uma ou outra como agravante de pena, e é certo que Tício apenas que pratica o estupro, não se alcançando a Caio. Letra D. Caio e Tício responderão pelo crime de furto tentado, qualificado por destruição, rompimento de obstáculos da subtração da coisa e pelo concurso de agentes. É verdade isso. E Tício também pelo crime de estupro. Portanto, o nosso gabarito é exatamente a alternativa letra D de dado, tá? Lembrando que está errada, porque em que pese ser qualificado pelo concurso de agentes, não há que se falar em causa de aumento de pena em razão de rompimento ou destruição de obstáculos. Por isso, pessoal, gabarito alternativa letra D de dado. Beleza? Lembre-se, ficou com alguma dúvida? Vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e tira essa dúvida comigo. Vamos lá? Para a próxima. Já dá o seu pause e depois volta comigo para juntos resolvermos. Vai lá. Resolveu? Vamos nessa? Banca Sebrasp, Polícia Civil da Paraíba, agente de investigação do ano de 2022. Com 35 anos de idade, em razão de seu vício, entra na casa de B, seu pai, que tem 62 anos de idade, arrombando a porta, utilizando de violência contra o objeto e levando a televisão que se encontra no interior da residência. Nessa situação hipotética, a conduta de A. Bem, pessoal, observe você que, em que pese A ser filho de B, e num primeiro momento você pensar na escusa absolutória, tá? Porque não houve crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, a questão faz referência bem claramente à violência contra o objeto. Há de se ressaltar que o pai de A, ele possui 62 anos de idade, sendo idoso. Já que ele é idoso, não se aplica as escusas absolutórias do artigo 181 do Código Penal. Nessa senda, se ele subtrai, destruindo o obstáculo inerente à subtração da coisa, ou seja, ele arromba a porta para subtrair a televisão, há que se ressaltar que a conduta de A configura o crime de furto qualificado, de modo que o gabarito é exatamente a alternativa letra B de bola. Chamando a atenção que a letra D está incorreta, exatamente porque o seu pai tem 62 anos de idade e não se enquadra na condição de idoso, ou melhor, se enquadra na condição de idoso, mas não se enquadra na questão da escusa absolutória. Beleza, pessoal? Gabarito alternativa letra B de bola, sigamos. Próxima questão, vai lá, seu pause e volta para responder comigo, vai nessa. Vamos lá? Banca própria do Ministério Público do Paraná, prova para o MP do Paraná, promotor de justiça substituto do ano de 2023. Assinale a alternativa correta. Letra A. Quando a fraude é utilizada pelo agente para o amortecimento da vigilância da vítima sobre a coisa, e não como engodo ao lesado para dele alcançar a vantagem devida, impõe-se o reconhecimento do crime de estelionato tipificado no artigo 171 caput do Código Penal. Alternativa incorreta, pessoal, porque lembre-se que nesses casos em que a fraude é utilizada para diminuir a vigilância da vítima, ou seja, amortecer a vigilância da vítima, possibilitando a subtração por parte do agente, não se fala em estelionato, se fala em furto qualificado pela fraude. Tá? Lembre-se que no estelionato a fraude é utilizada para fazer com que a vítima entregue o bem. A vítima, que efetivamente estará sendo enganada, entregará o bem a seu algoz sem entender o caráter criminoso da sua conduta, diferentemente do furto mediante fraude. Portanto, foi o que o examinador fez, ele inverteu, tá? Então, quando a fraude é utilizada para diminuição da vigilância, amortecimento da vigilância da vítima, tem-se furto mediante fraude e não estelionato. B. O crime de receptação contempla a modalidade de figura típica criminal que admite a forma derivada do tipo privilegiado, verdade, e contempla a modalidade de figura típica criminal que admite perdão judicial. Duas verdades que aqui estão. Por quê? Porque no parágrafo 5º, pessoal, do artigo 180 do Código Penal, há informação de que a receptação culposa admite perdão judicial, enquanto que as modalidades dolosas da receptação admitem o tipo privilegiado, derivado do artigo 155
parágrafo 2º do Código Penal, portanto, assertiva que está correta. Letra C. Os crimes de dano e de estelionato admitem cada qual formas qualificadas e forma derivada do tipo privilegiado. A alternativa é incorreta, pessoal. Por quê? Porque, de fato, tanto dano como estelionato admitem forma qualificada, mas não o crime de dano não admite forma privilegiada. Então, estelionato tem forma qualificada e privilegiada. Dano só tem forma qualificada. D. Nas imunidades penais absolutas e no perdão judicial, o fato é típico e ilícito. O agente possui culpabilidade, mas o Estado está impedido de punir o agente do crime. As imunidades penais absolutas somente podem ser concedidas na sentença ou no acordo, depois de cumprir o devido processo legal, enquanto o perdão judicial impede a instauração da persecução penal. A alternativa é incorreta, eu te explico por quê. Levi, o que é imunidade penal absoluta? A imunidade penal absoluta, pessoal, é aquela que é prevista lá no artigo 181 do Código Penal, onde se verifica as famigeradas escusas absolutórias. Qual é o erro dessa alternativa? O erro é que, na realidade, são as imunidades penais absolutas que impedem a instauração da persecução penal. Ou seja, se eu verifico que a subtração foi feita entre cônjuges na constância da sociedade conjugal e não se aplica nenhuma das hipóteses do artigo 183 do Código Penal que vedam a escusa absolutória, se quer inquérito policial eu vou instaurar, se quer início da ação penal eu terei. Então observe, pessoal, que houve aí na realidade a troca, porque ao perdão judicial, esse sim, é que se exige o devido processo legal e que ele só pode ser concedido a partir de uma decisão, de uma prestação jurisdicional de mérito, ou seja, somente na sentença ou no acordo. Então, o que foi que o examinador fez? Ele inverteu. Portanto, lembre, imunidade penal absoluta impede a instauração da persecução penal. Já o perdão judicial, esse sim, depende do processo e só pode ser concedido na sentença ou no acórdão, que é exatamente a decisão colegiada de segundo grau. Beleza? E letra E. Pratica o crime de racismo, tipificado no artigo 20 da Lei 7716 de 89, o agente que ofende determinada pessoa, específica e individualizada, escolhendo como meio para ofender um preconceito de raça. Errado, pessoal. Por quê? Porque em que pese ser previsto nessa mesma Lei 7716 de 89, fala-se aqui de injúria racial, que é previsto no artigo 2º-A. Por que você está dizendo isso, Levi? Pela questão da determinação e especificação da pessoa ofendida. Belezinha? Portanto, pessoal, gabarito alternativa, letra B de bola. Belezinha? Se tiver com dúvida, já sabe. Meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo. Vamos para a próxima? Vamos lá. Isso aqui, pessoal, eu quero que você marque aí aquelas que você acredita que são corretas e depois a gente volta para o gabarito. Tá certo? Questão muito grande, eu dividi em 2 slides, tá bom? Joga duro. E aí, beleza? Vamos nessa? Banca própria, MP do Paraná, promotor de justiça substituto, do ano de 2023. Examine as assertivas abaixo e responda. Pode-se falar em crime consumado de roubo se o agente, antes de ter a posse tranquila da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, se desfaz dela quando é perseguido, não havendo recuperação da coisa da vítima. Isso é verdadeiro, galera. Porque nos termos da súmula 582 do STJ, e confirmando a adoção do Supremo Tribunal Federal, da teoria do amocho ou da apreensio, ou seja, basta que tanto o crime de roubo quanto o crime de furto, para se consumarem, exista a inversão da posse, independentemente de posse mansa e pacífica da coisa. Então, no momento que o indivíduo, antes mesmo dele ter a posse tranquila da coisa subtraída, se houver a inversão da posse, o crime já estará consumado, ainda que após ele a descarte. Então, 1 está correto. 2. Pode-se falar em crime consumado de roubo se a parte da coisa subtraída é extraviada na fuga empreendida pelo agente da subtração, praticada mediante violência ou grave ameaça. É o mesmo raciocínio, gente. Inverteu a posse. Se parte da coisa se perdeu, paciência, continua havendo crime consumado. Mesmo raciocínio do anterior. 3. Considera-se tentado o crime de roubo se a ação criminosa é executada em concurso de pessoas. E após a subtração mediante violência ou grave ameaça, um dos agentes é detido, enquanto o outro consegue fugir na posse do produto da subtração. Essa aí é bem errada, né, pessoal? Ora, porque houve inversão da posse e um conseguiu efetivamente levar o patrimônio. Ora, o fato de um deles ter sido pego não vai mudar absolutamente nada. Crime consumado. Não tentado como quis fazer crer o examinador. 4. O crime de roubo consumado, dentre suas modalidades, não admite hipótese, em tese,
de fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena. A alternativa é incorreta, pessoal, pelo seguinte: o STF tem entendimento de que a pena em abstrato por si só não impediria a concessão do regime aberto, desde que observadas as particularidades do caso, o valor ínfimo daquilo que fora subtraído, tá? E principalmente as circunstâncias judiciais, observando, obviamente, antecedentes, primariedade, etc., tá? Portanto, incorreta. E 5, o roubo impróprio se consuma no momento em que o agente, logo após subtrair da coisa, emprega violência ou grave ameaça contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Verdadeiro, perfeitamente. É aquilo que está lá previsto no artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal, ou seja, você primeiro subtrai e para os fins de garantir a impunidade do crime ou a posse da coisa para você, você emprega de violência ou grave ameaça. Por isso, 1, 2 e 5 estão corretas, de modo que o gabarito é exatamente a alternativa letra B de bola. Beleza, pessoal? Belezinha? Tranquilinho? Mais uma questão para você. Ficou com dúvida? Já sabe, não vou nem repetir. Vamos nessa? Vamos seguir, pessoal? Vai lá, mais uma para você. Resolve e volta. Vamos nessa, gente? Banco FGV. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, juiz substituto 2023. Kátia, ao avistar um imóvel estacionado em um local ermo, aproxima-se do veículo e, com uma pedra, quebra o vidro da porta do motorista. Ato contínuo, ela abre o veículo por dentro e nele ingressa, acionando, mediante ligação direta, sua ignição, deixando o local em sua condução e seguindo para o local distante. Posteriormente, ela retira peças de elevado valor comercial do automóvel e propõe a Leopoldo, proprietário de uma loja de peças automotivas, sua aquisição mediante um preço bem menor que o de mercado. Leopoldo, embora não soubesse da procedência das peças, desconfia que possa ser de origem criminosa, mas, considerando vantajosa a oferta, adquire as mercadorias no intuito de revendê-las com grande lucro, admitindo a possibilidade de estar comprando produto de crime antecedente. Isso aqui resolve a questão, tá, pessoal? Diante do caso narrado, o correto afirma aqui. Vamos dividir? Kátia. Kátia aproxima-se do veículo com a pedra, quebra o veículo e leva o veículo. Nós falamos aqui exaustivamente isso. Quando o rompimento de obstáculo é inerente à própria coisa, ou seja, quando você quebra a própria coisa para levá-la, não há que se falar em furto qualificado, tá? Então, o que é que a gente tem que fechar aqui? Que Kátia comete crime de furto simples. 2. Desculpem, gente. Leopoldo. Leopoldo não sabia. Ele basicamente assume o risco de comprar produto de crime antecedente com o objetivo de revender aqui. Portanto, se a receptação é praticada com dolo eventual, ou seja, de modo que o indivíduo deveria saber se tratar de crime antecedente, produto de crime antecedente, e ainda assim ele aceita fazer essa revenda, tem-se a prática do crime do artigo 180, parágrafo 1º do Código Penal, que é o crime de receptação qualificada. Assim sendo, Kátia comete o crime de furto simples e Leopoldo de receptação qualificada, de modo que o gabarito é a alternativa letra D de dado. Beleza, pessoal? Show de bola. Vamos para mais uma? Vai lá. Pausa, resolve e volta. Vamos nessa, galera. Fundep, MP de Minas Gerais, promotor de justiça substituto de 2023. Sobre as disposições gerais nos crimes contra o patrimônio, é correto afirmar. Letra A. Fica isento de pena o cônjuge, ainda que dissolvida a sociedade conjugal. A alternativa é incorreta, pessoal. Lembre-se que ficaria isento de pena o cônjuge se mantida a sociedade conjugal e respeitadas as regras do artigo 183 do Código Penal, tá? Ou seja, não pode se tratar de crime de roubo, extorsão ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e não pode se tratar de uma pessoa idosa, tá? Não falei do terceiro estranho do crime, que não se falou de concurso de pessoas. B. Procede-se mediante representação se o crime é cometido em prejuízo de irmão, tio ou sobrinho. A alternativa é incorreta. Por quê? Porque tio e sobrinho exige-se a legislação a coabitação para os fins de configurar a imunidade relativa, alterando a modalidade da ação penal. C. Em caso de concurso de pessoas, as escusas absolutórias se estendem ao estranho que participa do crime. Errado, pessoal. Vedação prevista no artigo 183, inciso 2 do Código Penal. Letra D é o nosso gabarito.
Procede-se mediante ação penal pública incondicionada o crime de roubo simples praticado por filho em prejuízo de sua própria mãe, porque trata-se de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que não há que se falar nem de isenção de pena, nem de alteração de ação penal, de modo que o gabarito alternativo é a letra D de dado. Beleza? Fechado? Vou para mais uma. Inclusive, pessoal, eu não sei quantas eu botei não, eu vou passando, viu? Na hora que parar de passar, você já sabe que terminou, tá? Vamos nessa. Resolve. Pause e resolve. Vai. Vamos nessa? FGV TJBA Conciliador 2023. João compareceu ao pequeno comércio de Joana, idosa de 71 anos de idade. Pessoal, viu a idade? Já chama atenção porque não está aqui à toa. Após colocar diversos produtos em um carrinho de compras, o agente dirigiu-se ao caixa, ocasião em que entregou à proprietária papel moeda grosseiramente falsificado para fins de pagamento. Em seguida, logrando êxito em seu intento, João deixou o estabelecimento e se evadiu. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal e o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, João incorrerá no crime de... Vamos lá, pessoal. João chega até o carrinho, certo? E entrega à proprietária papel moeda grosseiramente falsificado. Primeira coisa a pensar, Levi, ele responderá por crime de moeda falsa lá do artigo 289 do Código Penal? Não. Por quê? Porque, pessoal, salvo engano, nos termos da súmula 74, também não vou lembrar de cabeça, tá, pessoal? Me perdoe. Súmula 74 do STJ, salvo engano, se não for ela, é por aí, tá? Nos diz que a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado não configura o crime de moeda falsa, mas sim configuraria o crime de estelionato punível nos termos da competência da Justiça Estadual. Então, pessoal, quando você vê essa expressão papel moeda grosseiramente falsificado, você já exclui a moeda falsa, porque trata-se de crime de estelionato. Observe como só esse raciocínio, independentemente de você lembrar ou não da súmula, já resolvia a questão. Porque aí você já tira essa, porque não houve subtração de nada, e já tira essa. O outro ponto é pensar o seguinte, Levi, trata-se de estelionato qualificado? Não, pessoal. Por quê? Porque o crime praticado contra idoso reverbera em uma causa de aumento de pena, não uma qualificadora. Tantas vezes eu bato nessa tecla para você entender a diferença comigo. Qualificador é um fato mais grave cuja pena é maior. Causa de aumento de pena é aquela pena que já existe e você acrescer uma fração. Então, quando o crime é contra idoso, pessoal, é aumento de pena e não qualificador. Entendendo isso, exatamente pelo fato dela ter 71 anos de idade, o crime de estelionato, com alteração do pacote anticrime, deixa de ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, que se tornou a regra, para ser de ação penal pública incondicionada, de modo que, nesse caso, o gabarito é exatamente a alternativa à letra A. Questão muito boa para revisarmos o assunto estelionato, tá, gente? Tô com dúvida, me procura lá no Instagram. Vamos seguir? Mais uma. Dá o seu pause e volta comigo. Beleza, pessoal? Vamos nessa? FGV. Nossa, quase engasguei agora, pessoal. Perdoe. FGV, TJBA, Conciliador, 2023. João subtraiu para si o telefone celular de Guilherme sem empregar violência ou grave ameaça. 2 dias depois dos fatos, após refletir sobre a sua conduta e antes do recebimento da denúncia, João devolve o aparelho celular ao legítimo proprietário. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João, vamos compreender a conduta? João subtraiu para si o telefone de Guilherme sem empregar violência ou grave ameaça, portanto estamos falando do crime de furto. Ponto. 2 dias depois dos fatos, ou seja, após a consumação, e antes do recebimento da denúncia, João devolve o aparelho celular. Pronto. Ninguém tem dúvida que João praticou crime de furto, certo? Questão é, Levi, trata-se de desistência voluntária, traz arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Pessoal, uma revisão bem rápida aqui. Você já mataria a questão se entendesse que na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente somente responde pelos atos já praticados. O que vai diferenciar um do outro é o seguinte. Na desistência voluntária, durante a execução do crime, o agente interrompe as suas ações e deixa de praticar o delito. No arrependimento eficaz, observe você, logo após o fim dos atos executórios, mas antes de consumar o crime, o agente se arrepende e busca impedir que o resultado aconteça. Nessas duas hipóteses previstas no artigo 15 do Código Penal, o agente somente responderá pelos fatos já praticados, de modo que não há que se falar em redução de pena.
O caso da questão se amolda ao que é previsto no artigo 16 do Código Penal, que diz respeito ao arrependimento posterior, naquelas hipóteses que o crime já está consumado e o agente pessoal restitui a coisa ou repara o dano nos crimes sem violência ou grave ameaça por ato voluntário e que antes do recebimento da denúncia, e desde que antes do recebimento da denúncia o faça, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Por isso, trata-se de arrependimento posterior, gabarito, alternativa, letra. Belezinha, pessoal? E aí, tá arrebentando? Me conta lá no Instagram, vai lá, fala comigo, velho. Diz assim, rapaz, eu broquei, velho, broquei, fui muito bem. Não deixa de falar comigo, não. Vamos lá. Mais uma, pessoal, joga duro. Resolveu direitinho? Vamos nessa? Então vamos nessa. Inácio caminhava pela rua, desculpa, nem li, gente, perdoe, FGV, TJBA, Juiz Leigo, 2023. Inácio caminhava pela rua XYZ, ocasião em que subtraiu, sem violência ou grave ameaça, o telefone celular de Natália. Na mesma rua, 10 minutos após os fatos, Inácio subtraiu a carteira de Amanda, sem violência ou grave ameaça. Em seguida, alguns minutos depois, Inácio, ainda na rua XYZ, subtraiu a bolsa de Joana, sem violência ou grave ameaça. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, Inácio incorrerá em crime de furto. Bora lá, pessoal, compreender. Primeiro lugar, nós temos aqui a prática de 3 condutas que configuram um concurso de crimes. Tem aula no TEC aqui também sobre o concurso de crimes, e eu falei sobre isso, tá? Concurso de crimes, pessoal, nós teremos o concurso material, o concurso formal e o crime continuado ou continuidade delitiva. Concurso material nós teremos quando o agente, mediante 2 ou mais condutas, pratica 2 ou mais crimes, de modo que, nesse caso, haverá o somatório de penas através do sistema do cúmulo material. O concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal, nós teremos uma única conduta em que o indivíduo pratica 2 ou mais crimes. Nesses casos, nós teremos de observar, tá? Se o concurso formal é próprio ou impróprio, para assim decidir se se trata do sistema da exasperação em que uma fração será acrescida ou se haverá aplicação do cúmulo material. Beleza? E por fim, fala-se na continuidade delitiva, em que nos termos do artigo 71 do Código Penal, 69, concurso material, 70, concurso formal, 71, crime continuado ou continuidade delitiva, o agente, mediante 2 ou mais ações, pratica 2 ou mais crimes, onde se subentende que o crime anterior o crime posterior nada mais é do que a continuação do anterior, observando as mesmas circunstâncias de lugar, tempo e modo de execução. Então, Inácio caminhava pelo mesmo lugar, certo? E observe, subtrai primeiro um celular, depois 10 minutos subtrai outro celular, e alguns minutos depois subtrai outro celular. Então, pessoal, em todos os casos nós tivemos crimes sem violência ou grave ameaça. Então aqui vislumbramos a ocorrência da continuidade delitiva. Beleza? Beleza. Tendo a continuidade delitiva, lembre-se que o entendimento dos tribunais superiores é que nós vamos aumentando gradativamente a fração, que vai de 1/6 a 2 terços, a depender da quantidade de crimes praticados. Então, 2 crimes, 1/6, 3 crimes, 1/5. Dentro dessa lógica, observando essa linha de raciocínio, o gabarito alternativa letra A, que diz, por 3 crimes, em continuidade delitiva, sujeito ao critério da exasperação, adotando-se no caso concreto, a fração de aumento de 1/5. Questão boa, viu, gente? Questão boa. Belezinha? Vamos seguir? Vai lá, mais uma. Já sabe, dá o seu pause e volta para resolver comigo. Joga duro. Vamos lá, gente. Sebrasp, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Titular de Serviço de Notas e de Registros, provimento 2023. Pedro e Arthur, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro, constrangeram Helena, mediante grave ameaça, a entregar-lhe a quantia de R$5.000 em espécie, dizendo-lhe que, se ela sacasse o dinheiro, nada de ruim lhe aconteceria, de forma que ambos os criminosos obtivessem indevida vantagem econômica. Observe que a questão aqui, no começo, já lhe disse qual é o crime. Emprego de grave ameaça, com o objetivo de obrigar a vítima a entregar-lhes o patrimônio. Ora, se existe emprego de grave ameaça com o objetivo de obrigar a vítima a entregar o seu patrimônio, estamos falando do crime de extorsão.
os termos do artigo 158 do Código Penal, aqui, dizendo-lhe que se ela sacasse, ou seja, a participação da vítima é indispensável para fins de alcance da vantagem indevida, nada de ruim lhe aconteceria. Pronto. Assim, a vítima se dirigiu até a agência bancária, sempre na vigilância dos dois comparsas, e realizou o saque daquele valor que foi entregue a eles. Então, observe, mas a dependência do acesso à vantagem patrimonial depende exatamente da vítima. Se a vítima não fosse lá sacar, os caras iam conseguir sacar esse dinheiro? Não. Portanto, pessoal, trata-se de crime de extorsão. E aqui a gente precisa também levar em consideração que existiam dois agentes. Dentro dessa regra, vamos às alternativas. Letra A, segundo o Código Penal, que adota como regra a teoria monista, verdade, teoria monista, de concurso de pessoas, lá nos termos do artigo 29 do Código Penal, presentes a pluralidade de agentes e a convergência de vontades voltada à prática da mesma infração penal, Pedro e Arthur devem ser responsabilizados pelo delito de extorsão qualificada na medida de sua culpabilidade. Perfeitamente, gente. Perfeitamente, tá? Perfeitamente. Letra B. Caso Pedro e Arthur tivessem interrompido a execução do crime por circunstâncias alheias à sua vontade, estaria caracterizada a desistência voluntária. Não, aí seria tentativa. C. Será viável o reconhecimento do arrependimento posterior? Caso Pedro e Arthur devolvam o dinheiro a Helena antes do início da eventual execução penal. Errado, acabamos de responder. Arrependimento posterior, nos termos do artigo 16 do Código Penal, se aplica tão somente a crimes sem violência ou grave ameaça e sempre até antes do recebimento da denúncia. D. Será viável o reconhecimento de arrependimento eficaz? Caso Pedro e Arthur devolvam o dinheiro a Helena. Errado, porque eu te disse que arrependimento eficaz ocorre sempre antes da consumação. Letra E. Dada a concorrência de Arthur e Pedro para a prática de uma mesma infração penal, caracterizou-se o concurso de agentes na modalidade de participação, segundo o conceito restritivo de autor. Errado. Na realidade, aqui nós temos a coautoria. Beleza, pessoal? Gabarito, alternativa, letra A. Show de bola. A próxima. Vai lá, pessoal. Dá o seu pause e volta comigo para juntos resolvermos. Belezinha? Vamos nessa. Sebrasp, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, titular de Serviço de Notas e de Registros, provimento 2023. Valendo-se da situação de calamidade pública decretada em razão da pandemia de Covid-19, Eduardo, mediante o uso de uma chave falsa, subtraiu para si o veículo de propriedade de Mariana. Acionada, a polícia militar, após efetuar algumas rondas, prendeu em flagrante Eduardo na posse do veículo e da chave usada por ele para ligar o automóvel. Nessa situação hipotética, houve o delito de... Vamos lá, gente. Essa informação aqui da calamidade pública, ela não é aleatória, tá? Por quê? Porque isso configura uma agravante de pena prevista no artigo 62 do Código Penal, tá? Inclusive, tivemos muitos julgados referentes a isso. Então, mediante uma chave falsa, subtraiu para si um veículo. O que é que nós temos aqui? O crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, tá? E aí, Levi, esse crime é consumado ou é tentado? É consumado, já que houve a inversão da posse da coisa. Saiu da posse da efetiva dona e veio para a posse do criminoso, tá? Então, vamos lá. Nessa situação, houve o delito de, letra A, furto consumado, segundo a teoria da ablacho, devendo haver a incidência da agravante genérica relativa à ocasião de calamidade pública. A alternativa é incorreta, pessoal. Houve furto consumado? Houve, mas a teoria adotada para os fins de definir a consumação dos crimes de furto é a teoria do amócio ou apreensio, tá? Cujo raciocínio também se aplica ao crime de roubo nos termos da súmula 582 do STJ. B. Furto consumado segundo a teoria da concretacho, errado. C. Furto consumado segundo a teoria da amócio ou da apreensio, devendo haver incidência da agravante genérica relativa à ocasião da calamidade pública. Gabarito. Não se trata de furto tentado, já que acabei de explicar para você as razões. Tá bom, pessoal? Mais uma respondida para você. Gabarito, alternativa, letra C. Até rimou. Vamos lá? Mais uma. Joga duro. E aí, galera? Respondeu direitinho? Vamos nessa? FGV, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, técnico judiciário, área judiciária 2023. Joana, às 2h30, dirigia o seu veículo automotor pela via de rolamento. Ocasião em que foi abordada por Tício, o qual, empregando uma faca, obrigou-a a pular para o banco do carona. Ato contínuo, Tício assumiu a condução do automóvel e encaminhou a vítima à agência bancária mais próxima para que esta efetuasse o saque de valores pecuniários. A vítima,
amedrontada, obedeceu às ordens de Tício, o qual se apossou de R$ 1.000, após a ofendida inserir o seu cartão e a senha no caixa eletrônico. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Tício responderá por crime de... Bora lá, pessoal, vamos compreender, tá? A vítima vinha andando pela pista e ele adentra no carro. Emprega de grave ameaça, tá? Privando a liberdade da vítima com o objetivo de obrigá-la a entregar-lhe o seu patrimônio. E que entrega de patrimônio seria esse? Exatamente R$ 1.000. Observe que a própria questão já lhe dá indício de que se trata de crime de extorsão. Por quê? Porque o patrimônio só chega até poder do indivíduo, já que ela insere seu cartão e a senha no caixa eletrônico, fazendo crer que o indivíduo só teve acesso ao patrimônio em razão da colaboração da vítima. Então lembre-se que no crime de extorsão a colaboração da vítima ela é indispensável, tá? Outro sim, pessoal, lembre-se que há emprego de uma faca, que, nos termos do artigo 158 do Código Penal, configura uma causa de aumento de pena. Dentro dessa lógica, nós temos aqui o crime de extorsão qualificada. Por que qualificada, Levi? Porque, galera, na realidade, nós temos aqui que a vítima teve a sua liberdade privada como meio de efetivamente se obter a vantagem indevida, tá? Com emprego com aumento de pena em razão do emprego de arma. Vamos às alternativas. Letra A. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica e majorado pelo emprego de arma, gabarito. Não se trata de roubo, pessoal, porque no crime de roubo a colaboração da vítima é dispensável, né? E aqui a gente percebeu que ele só teve acesso depois que ela colaborou. Não é crime de roubo. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ok. Condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, sim, a majoração pelo emprego de arma. Tá errado. E letra E já sabemos que também não é crime de roubo. Gabarito alternativa, letra A. E aí, pessoal, tá brocando? Tá indo bem? Vambora? Vamos nessa. Mais uma pra você. Jogue duro. Já lhe disse, eu não sei quantas tem, a gente vai resolvendo, tá? Bora lá. Vamos nessa, pessoal. Mais uma. Sebrasp. TJDFT. Juiz Direito 2023. João maior de idade capaz e José com 15 anos de idade, previamente acertados, adentraram em um ônibus e enquanto José distraía Maria, João subtraiu da bolsa dela um telefone celular. De posse do celular, João dirigiu-se à porta de saída do ônibus, quando foi detido por Manuel, que, tendo observado tudo, recuperou o celular de Maria e entregou João e José para uma viatura da polícia que ali passava. Apurou-se que João e José praticavam tal conduta rotineiramente em ônibus pela cidade. A partir da situação hipotética anterior, assinale a opção correta. Vamos lá, galera. Observe bem que você tem João maior de idade e José com 15 anos, tá? Então, eles agindo em conjunto, né? Um distraiu enquanto o outro subtraiu. Entretanto, pessoal, antes que ele pudesse sair do ônibus ali, foi impedido. Ok. Vamos para as alternativas. Letra A. A conduta de João enquadra-se como crime de furto tentado, porque ele não teve a posse mansa e pacífica do celular. Errado, pessoal. Observe. Desculpem. Quantas questões falam sobre isso? E a gente já viu que, segundo a teoria do Amócio, não se exige a posse mansa e pacífica para fins de consumação do crime de furto. Basta tão somente a inversão da posse. B. O crime de corrupção de menores é crime formal, portanto, sua configuração depende de prova da corrupção. Pelo contrário, se é crime formal, pessoal, basta que o agente, né, induza ou instigue o indivíduo a praticar um crime junto a ele, que ali já estará configurado o crime de corrupção de menores, que, salvo engano, a súmula do STJ que trata sobre isso é a súmula 500. Também não vou ter de cabeça. Também não dá pra ter tudo de cabeça, né, galera? Me ajude. Então, 500 do STJ trata-se de fato de um crime formal, independe de prova de efetiva corrupção. C. A corrupção da menoridade, para efeitos de configuração do crime de corrupção de menores, requer a juntada de certidão de nascimento do corrompido. Errado, pessoal. A prova da menoridade ela pode ser feita por qualquer documento hábil. Não precisa ser certidão de nascimento. Tá? Qualquer outro documento hábil pode fazer isso. O prontuário civil de José não é prova suficiente de sua menoridade. Claro que é, pelo amor de Deus, gente. Prontuário civil que atesta exatamente o momento em que o indivíduo nasceu. Pelo amor de Deus. Por isso, o gabarito alternativa letra A. Crime de furto foi consumado por celular ter saído da esfera da vigilância da vítima, ou seja, houve a inversão da posse, que tanto falamos aqui. Gabarito alternativa letra E. Belezinha, galera? Questão boa também para a gente revisar. Sigamos, vai lá para mais uma, vamos nessa.
Pausa e volta comigo. Vamos lá, galera? FGV, TJ do Mato Grosso do Sul, Juiz Estadual 2023. Caio, primário às 2 horas da madrugada, ingressa em uma residência arrombando a porta e retirando seu interior um pouquinho. De posse do animal já em sua casa, Caio o abate, preparando com ele uma feijoada. Ao chegar em casa, vindo de uma festa, por volta das 6 horas da manhã, Diana, a única moradora e dona do pequeno suíno, seu animal de estimação, adquirindo recentemente pela importância de R$ 1.000 e de valor inestimável para ela, aciona a polícia com a apura toda a dinâmica dos fatos, identificando Caio como seu autor. Diante do caso narrado, é correto afirmar que Caio... Pessoal, observe que é uma questão que a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Bastante cuidado por tudo que é apresentado para nós. Caio, 2 horas da madrugada, ingressa em uma residência, arromba a porta. Portanto, temos aqui um furto qualificado por rompimento de obstáculo, concorda? Pronto, a questão já nos deu isso. E retirando seu interior um pouquinho. Primeira pergunta que você vai me fazer, Levi, foi às 2 horas da madrugada. Então nós teremos aí também a incidência da causa de aumento de pena, certo? Errado. Em orientação recente do STJ, não se aplica a causa de aumento de pena do repouso noturno ao furto qualificado. Ponto. Primeira informação que você tem que guardar aí. Não se aplica a causa de aumento de pena do repouso noturno ao furto qualificado, entendimento recente do STJ. Beleza? Beleza. E retiram do seu interior um pouquinho. De posse do animal, já em sua casa, Caio abate preparando com ele uma feijoada. Pergunta aí, Levi, trata-se aqui de semovente domesticável de produção? Não, gente, não. Se tratava de um porquinho, né? Um animal de estimação, é bem verdade, mas não se trata de um semovente domesticável de produção, tá? Beleza. Ela chega de manhã da festa e vê que levaram o seu animal de estimação adquirido recentemente pela importância de R$ 1.000. E de valor inestimável para ela. Ok. Essa informação de valor inestimável aqui é só para confundir o candidato. Por quê, gente? Porque o que vale é isso aqui, ó. A importância é de R$ 1.000. Observe você que o entendimento do STJ aqui tem 2 coisas que você precisa lembrar. Primeiro, aplica-se o princípio da insignificância se o patrimônio alcançado é inferior a 10% do salário mínimo, mas como se trata de furto qualificado, entende-se majoritariamente que não se aplica o princípio da insignificância. E 2, pessoal, entende-se que se trata de uma coisa de pequeno valor, já que é um valor inferior a um salário mínimo. Então isso aqui é pequeno valor. A gente precisa fazer análise fria mesmo, tá, pessoal? Beleza. Então o que nós temos aqui? Nós temos um crime de furto qualificado, certo? Mas que também será privilegiado. Levi, o crime de furto qualificado pode ser privilegiado? Pode, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Existe qualificadora de ordem subjetiva no furto? Existe, que é abuso de confiança, tá? Não me recordo exatamente a súmula, pessoal, mas há uma súmula do STJ que fala sobre isso. Dentro dessa regra, temos que Caio deverá responder por furto qualificado pelo rompimento do obstáculo com a circunstância privilegiadora, já que Caio ele é primário e a coisa é de pequeno valor. Vamos às alternativas. Letra A. Deverá responder por crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo com aumento de pena do repouso noturno. Errado, tal qual acabei de lhe explicar. Entendimento recente do STJ. B. Deverá responder por crime de furto privilegiado, mas é qualificado também. C. Deverá responder por crime de furto qualificado pela subtração de semovente domesticável de produção, não é o caso. D. Não deverá responder por qualquer crime, reconhecendo-se o princípio da bagatela, considerando o valor ínfimo do bem subtraído. Meu amigo, R$ 1.000 esse valor ínfimo, você tá de brincadeira. Eu já não concordo com pequeno valor. Não sou eu que tenho que concordar, né? É a sua prova e a gente precisa lembrar exatamente as orientações jurisprudenciais. Gabarito alternativa letra E. Deverá responder por crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com o privilégio do pequeno valor da coisa subtraída e da primariedade do réu. Questão boa, galera. Ficou com dúvida? Vá no meu Instagram e conversa comigo. Eu quero saber seu desempenho, tá? Terminar essa aula aqui, você vai lá no meu Instagram e diz assim, Levi, ó, de todas que eu fiz, eu acertei tantas. Fechado? Vamos para mais uma. Haja questão. Vamos nessa. Vamos trabalhar. Dá o seu pause e resolve comigo. Vai. Belezinha, galera? Vamos nessa? Instituto Consulplan, Prefeitura de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Guarda Civil Municipal 2023. Há 5 anos, Rosa reside na casa de Maria, sua tia, e com ela mantém uma relação estreita. Essa aqui não tá à toa. Rosa reside com sua tia, ou seja, coabitam, tá? Por isso, Maria disse a Rosa que caso algo de grave lhe aconteça, seu cartão de débito com a respectiva senha numérica está armazenado na gaveta do guarda-roupa do carro, ou seja, existe verdadeira relação de confiança entre tia e sobrinha.
Rosa tem passado por uma crise financeira, mas não relatou isso a Maria para não preocupá-la, já que a tia é idosa e cardíaca. Determinado dia, aproveitando a ausência momentânea de Maria, Rosa se apossou do cartão de crédito da tia e com ele realizou um saque no valor de R$ 1.000. Pronto. Observe bem que Rosa vem de lá, vai subtrair o cartão de crédito e, com esse cartão de crédito em mãos, fez o saque, né, de R$ 1.000, dando um desfalque patrimonial nas contas da tia de R$ 1.000. Beleza. Considerando o fato narrado e as disposições contidas no Código Penal brasileiro, é correto afirmar que a conduta de Rosa configura crime de, bora lá, letra A, furto qualificado pelo abuso de confiança, cuja ação penal é pública e incondicionada. Vamos por parte, pessoal. Observe bem. Estou tratando aqui com você de uma relação de tia e sobrinho. Tia e sobrinho, você já pensa logo, né, pô, Levi? Tia e sobrinho que coabitam, não tem isenção de pena, mas a ação penal passa a ser pública condicionada à representação do ofendido, correto? Correto. Não se trata de crime com violência ou grave ameaça, mas a questão na maldade, para você se passar, disse aqui que ela é idosa. Se ela é idosa, ela tem 60 anos ou mais. Tendo 60 anos ou mais, nos termos do artigo 183, inciso 3 do Código Penal, não se aplica nenhuma escusa, seja absoluta, seja relativa, que é a que estamos discutindo. Nesse caso, pessoal, trata-se de crime qualificado pelo abuso de confiança e não haverá mudança na ação penal não, viu? A ação penal será pública e incondicionada, já que a vítima, ela é idosa. Dentro dessa regra, gabarito alternativa, letra A. Questão boa que nos fez pensar, galera. Isso é uma questão boa. Não se trata de coisa de furto comum, porque ali não havia relação de herança ou de sociedade entre as duas. Não se tratou de furto qualificado por meio de fraude, porque não houve engodo à vítima, né? Mas sim abuso de sua confiança. Não é apropriação indébita, porque ela não tinha a posse anterior da coisa. Dizer que está lá localizado não significa dizer que você tem a posse, né? E de fato, a alternativa letra E é furto qualificado pelo abuso de confiança, mas em razão dela ser idosa, não se aplica a regra da mudança da ação penal. Gabarito alternativa letra A. Questão boa, não foi? Excelente, não foi? Ainda tem questão, galera. Vamos nessa, vamos trabalhar. Vai lá. Dá o seu pause e resolve comigo. Belezinha? Tranquilinho? FCC, Defensoria Pública do Ceará, Defensor Público do Ceará de 2022. Segundo a orientação que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, o crime de furto praticado. Vamos lá? Letra A. No interior de residência durante o repouso noturno, configura a forma qualificada do delito, salvo se ela estiver desabitada. Errado, pessoal. Por quê? Porque repouso noturno não é uma qualificadora, é uma causa de aumento de pena em que se acrescenta 1/3 na pena. Nos termos do artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. B. Mediante ligação clandestina de água de concessionária de serviço público, é insuficiente para a incidência da qualificadora da fraude. Errado, pessoal. Sem dúvidas que é sim. Ligação clandestina não apenas... Desculpem. De água, mas também de energia elétrica, é possível configurar esse delito. C. Com duas qualificadoras, admite que uma delas seja utilizada para qualificar o delito e outra para exasperar a pena base. Perfeito. Ou a pena base, ou a depender do que seja e encontrar ressonância no artigo 62 do Código Penal, uma agravante. Por isso, gabarito alternativa letra C. Letra D. Com destruição ou rompimento de obstáculo, configura a forma qualificada do delito, ainda que o dano recaia sobre o próprio objeto da subtração. Expliquei isso para você. Rompimento de obstáculo é você romper o obstáculo para ter acesso à coisa, e não o próprio objeto. E letra E, com abuso de confiança, permite reconhecimento do privilégio, desde que o réu seja primário e de pequeno valor bem furtado. Errado. Por quê? Porque abuso de confiança, pessoal, é uma qualificadora de ordem subjetiva e impede o furto qualificado privilegiado. Engraçado você tem que entender como a resolução de uma questão vai puxando a resolução da outra, tá? Para você não errar nada aqui. Por isso, gabarito, pessoal, alternativa letra C. Fica com dúvida, já sabe, vai no meu Instagram e conversa comigo. Combinado? Vamos nessa? Ainda tem questão, galera. Vamos nessa, vamos trabalhar. Pausa o vídeo, resolve a questão e volta comigo. Vai lá! Belezinha? Tranquilinho? Vamos trabalhar, gente? Questão da banca FGV, tá? TJ do Mato Grosso do Sul, analista judiciário, era fim de 2022. Durante o churrasco entre amigos, Júlia, jovem de 19 anos, acaba consumindo em excesso bebidas alcoólicas e passa a reclamar de tontura e sono. Preocupada, sua amiga Paula resolve levá-la para sua residência, onde a coloca deitada em um sofá. De volta à confraternização, Paula informa aos amigos que deixou a porta da casa de Júlia destrancada, para que pudesse prestar auxílio em caso de necessidade, pois tinha certeza de que ela estaria desacordada. Flávio, que se achava no evento, ouviu a informação e decidiu ir na casa de Júlia. Ao ingressar no imóvel, verificando que ela estava realmente desacordada e não reagia aos seus chamados,
Subtraiu dinheiro, joias e produtos de valor que lá se encontravam, evadindo-se em seguida. A vítima só descobriu o acontecido no dia seguinte, quando foi acordada ainda no sofá, com a chegada de seus pais, que estranharam a casa revirada e deram falta de diversos objetos. Diante desse cenário, é correto afirmar que Flávio praticou o crime de... Pessoal, na boa mesmo, o que foi que Flávio fez a não ser adentrar a uma casa cuja porta estava destrancada, subtrair objetos e ir embora? Foi o que ele fez. Ah, Levi, mas ela estava desacordada. E aí, amigo, foi o Flávio que provocou isso? Foi ele que reduziu ou impossibilitou a resistência da vítima? Não. Isso daí, pessoal, já mostra o roubo aqui, ó. Ah, Levi, ela estava desacordada, não me interessa. Haverá crime de roubo, nesses casos, se é o agente que diminui a resistência da vítima. Não foi o caso, ela já estava desacordada. Não dá para se tratar de roubo impróprio porque não houve emprego de violência ou grave ameaça. Não dá para se falar em destreza porque não houve uso de habilidade específica ou qualquer pessoa não consegue abrir uma porta destrancada. E não houve furto qualificado por meio da fraude, que não houve emprego de fraude para diminuir a vigilância da vítima. É furto simples, amigão. Gabarito alternativa letra C, questão pegadinha. Mas uma boa questão pra gente se lembrar, galera. Pra gente se lembrar de que, amigo, foco na conduta do agente. Tá? Gabarito alternativa letra C. Ficou com dúvida, já sabe. Fala comigo no Instagram, @LeviMoscovitz. Tem mais uma, vambora, joga duro. Pausa o vídeo, responde e volta comigo. Vai. Vamos lá, galera. Sebrasp, TJ do Maranhão, Juiz Estadual 2022. Visando furtar uma residência, um indivíduo pulou o muro que a circunda e a invadiu. Antes de levar consigo os bens que já tinha separado na residência, ele ouviu barulho de pessoas na calçada que estavam suspeitando da ocorrência de algo errado na residência, motivo pelo qual fugiu do local para não ser capturado. Nessa situação hipotética, a conduta do indivíduo. Vamos lá, galera. O sujeito visando furtar uma residência pula o muro. Minimamente já inicia a prática do delito através da escalada, concorda comigo? Antes de levar consigo os bens que já tinha separado na residência, ele ouviu barulho de pessoas na calçada que estavam suspeitando da ocorrência de algo errado, motivo pelo qual fugiu do local. Ou seja, ele não consumou o crime por razões alheias à sua vontade. Se foi por razões alheias à sua vontade, galera, estamos falando aqui de tentativa. Por isso, vamos alternativas. Letra A, furto qualificado tentado. Por que, Levi? Escalada, mas o crime não se consumou por razões alheias à vontade do agente. Gabarito, alternativa letra A. Não há que se falar de desistência voluntária, porque lembre-se que na desistência voluntária, o agente interrompe a execução do crime por razões inerentes à vontade dele. Ele faz porque ele quer, tá? Não é furto simples tentado, porque existe a escalada. Não é violação de domicílio, porque existe o objetivo de furtar uma residência, né? E não se trata de furto simples em concurso. Gabarito, alternativa letra A. Beleza, galera? Temos mais uma. Vai lá, resolve comigo. Dá o seu pause e vai, que é só surpresa. Belezinha, galera? Tranquilinho? Banca Sebrasp, Polícia Civil de Rondônia, delegado de Polícia Civil do ano de 2022. João arrombou a loja onde trabalha e que pertence a sua mãe de 60 anos de idade, levando mercadorias avaliadas em milhares de reais. Nessa situação hipotética, pode-se afirmar que João, bem, ele arromba a loja onde trabalha. Pronto. Estamos tratando aqui de rompimento ou destruição de obstáculo. Concorda? Concordo, Lê. E as mercadorias pertenciam à sua mãe, de 60 anos de idade. É que se falar de escusa absolutória aqui? Não, porque, pelo fato dela ser idosa, aplica-se a regra do artigo 1833 do Código Penal, não se havendo que se falar de isenção de pena. Dentro dessa lógica, vamos às alternativas. Vamos lá, galera. Letra A. Praticou furto com rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Perfeito. Furto qualificado. Gabarito alternativa, letra A. Né? B. Cometeu infração penal de dano qualificado? Não, porque ele teve o objetivo exatamente de acrescer o seu patrimônio. Não se trata de furto de coisa comum, porque não há relação de herança ou sociedade. Não responderá por crime contra o patrimônio, por ser amparado em isenção de pena. Lembre que ela é idosa, sendo idosa não se aplica. Letra E responderá pelo crime de apropriação indébita, não, porque ele não tinha a posse anterior da coisa. Por isso, pessoal, gabarito alternativa letra A. Questão boazinha também. E observe, pessoal, que a gente respondeu aqui diversas questões de magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, questões de carreira jurídica, questões de analista, tá? Então observe, gente, que estudando a gente vai chegar lá. Não tenha medo, não. Resolva a questão mesmo, tá? Mais uma. Vamos nessa. Joga duro, galera. Pausa o vídeo e cai pra dentro. Vai lá.
Vamos lá, galera. Mais uma da Sebrasp, ou Sebrasp, né? Do Sebrasp. Polícia Civil do Espírito Santo, delegado de Polícia Civil 2022. Durante o período de repouso noturno, Pedro cometeu o crime de furto de um veículo que estava guardado na garagem da casa da família Silva. No decorrer das investigações, foi possível constatar que Pedro era primário e que, pela análise das imagens das câmeras de segurança instaladas no jardim da residência, havia movimentação dentro da casa, ou seja, membros da família Silva estavam acordados dentro da residência. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Bem, ele diz que durante o repouso noturno, o indivíduo comete o crime de furto de um veículo. Né? Ele era primário e que, pela análise das câmeras, membros da família estavam lá dentro. Levi, isso vai mudar alguma coisa? Não, basta que o furto seja praticado durante o período de repouso noturno, independentemente de ter ou não pessoas dentro da residência. Vamos às alternativas. Letra A. É irrelevante o fato de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, bastando que o furto tenha sido praticado à noite, durante o repouso noturno, para caracterizar a causa de aumento de pena gabarita. Letra B. Apesar de o crime ter sido cometido durante o horário de repouso noturno, não deve ser aplicada a causa de aumento de pena, pois haviam pessoas acordadas, é indiferente, de acordo com a jurisprudência do STJ. Ainda que Pedro tenha rompido o obstáculo para adentrar a casa, o furto não poderá ser qualificado, pois o fato é elementar do crime de furto. Errado, né, pessoal? Elementar do crime de furto é você subtrair, inverter a posse. Agora, romper o obstáculo é o qualificador. D. O fato de Pedro ser primário é por si só suficiente para que o juiz substitua a pena de reclusão pela de detenção, aplica apenas a pena de multa. Errado, porque trata-se de uma circunstância de furto privilegiado que também depende que a coisa seja de pequeno valor. Letra E. Caso Pedro tivesse utilizado de escalada para cometer o crime, tal qualificadora só poderia ser reconhecida mediante prova pericial. Errado, já que a prova testemunhal também poderia suprir. Gabarito, alternativa letra A. Você viu quantas questões de furto e roubo nós respondemos? Furto, roubo, extorsão e estelionato é a base. Furto, roubo, extorsão e estelionato é a base. Você já viu que as questões mais recentes aqui são questões trabalhadas com esses crimes, tá? Olha, galera, mais uma, vamos nessa. Apenas nos surpreendendo aqui. Vamos lá. Dá o seu pause, resolve e volta comigo. Vai! Respondeu, gente? Vamos nessa? FGV, Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, analista judiciário, área judiciária, sem especialidade 2022. Em 5 de junho de 2022, Mariana entrou em um restaurante estilo self-service, ou como diz o outro, você se service, e apoiou sua bolsa em uma cadeira. Enquanto conversava distraidamente com seu marido, José, Mariana esqueceu a bolsa aberta. Diogo, outro cliente que estava no estabelecimento, terminou o almoço, levantou-se de onde estava sentado e foi em direção ao caixa para efetuar o pagamento da conta. Nesse momento, Diogo percebeu a bolsa de Mariana aberta e sorrateiramente pegou o celular dela. Logo em seguida, Mariana e José deram falta do aparelho e iniciaram a procura no local, tendo José visto Diogo na fila do caixa com o celular de Mariana. Imediatamente, José interpelou Diogo e restou comprovado que se tratava realmente do celular de Mariana. De acordo com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores em relação à conduta de Diogo, pode-se afirmar aqui. Bora lá. O que é que Diogo faz? Diogo percebe a bolsa aberta. Sorrateiramente, né, discretamente, pegou o aparelho celular dela. Não empregou de violência, nem de grave ameaça, nem de fraude, nem de absolutamente nada. Segunda pergunta é, Levi, houve a consumação? Mais uma vez chamou atenção. Pessoal, não houve inversão da posse? Se houve inversão da posse, independentemente de posse mansa e pacífica, nos termos da teoria do amocho ou aprehenso, temos aqui que o crime estará consumado. Basta a inversão da posse. Vamos às alternativas. Letra A, praticou o crime de roubo consumado. Errado, porque não houve emprego de violência nem grave ameaça. Letra B, praticou o crime de furto sua forma tentada. Errado, gente. O crime foi consumado. Inverteu-se a posse. C, praticou o crime de roubo. Errado. Não houve emprego de violência ou grave ameaça. Letra D, praticou o crime de furto consumado nos termos do artigo 155 caput do Código Penal. Perfeitamente. E não há que se falar em apropriação indébita. Lembre-se que a apropriação indébita nós vamos exigir o que, Levi? Nós vamos exigir sempre a posse anterior da coisa. Então, essa questão aqui eu chamo mais uma vez a atenção para você. O que foi o grosso que a gente está trabalhando aqui? Furto, roubo, extorsão e estelionato. Furto, roubo, extorsão e estelionato. Então observe, gente, que quando o assunto é crimes contra o patrimônio, a regra são esses 3 crimes aqui, velho. Se você estiver voando nesses 3 crimes, existe uma grande chance de você ir muito bem na sua prova quando o assunto for crimes patrimoniais, tá certo? Galera, agora nós chegamos ao fim, tá? Então, assim, muito obrigado por estar aqui comigo, tá? Foi, assim, uma experiência muito gostosa, gente, da gente conversar esse tempo todo, responder questões juntos, isso pra mim é uma maravilha, né? Eu digo sempre que aqui no Tec eu me sinto tão feliz, pessoal, apesar de não ter esse contato visual com vocês, apesar de não estar com vocês aqui,
presencialmente, mas todo o carinho que eu recebo lá no meu Instagram, uma sugestão, uma crítica, uma questão, cara, isso me deixa muito feliz. Então aqui, galera, nós tivemos uma aula. Eu nem sei quantas questões resolvemos, tá? Sendo sincero com você, se eu disser que sim, eu tô mentindo. Eu não sei quantas questões resolvemos, mas certamente foi extremamente produtivo porque nós aqui, nesse momento, estamos mais evoluídos do que no momento que começamos essa aula. Tá, pessoal? Para finalizar, lembre-se sempre que se você tiver com alguma dúvida, se você ter ficado com alguma dúvida, por qualquer razão que seja, por aquilo que você acredita que é pequeno, por aquilo que você acredita que é besta, vá lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e saiba, gente, não existe dúvida besta. Besta é não tirar dúvida. Tá bom, galera? Então, o que é que ficou mapeado? Esses 3 conteúdos, independentemente da banca, olha que respondemos diversas bancas. Sebrasp, FGV, FCC, VUNESP, Consulpan, né? E de diversas carreiras. Magistratura, Ministério Público, Delegacia de Polícia, Analista Judiciário, Escrivão de Polícia. Então, assim, pessoal, eu tentei concatenar tudo aqui para que a gente pudesse fazer esse treino, porque lembre-se bem que, ó, nunca esqueça, ó, gente, ó. Treino duro, jogo fácil. Valeu, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até a próxima.